Para começar, você é aqui mesmo da cidade de São Benedito ou você nasceu aonde? Ou você veio para cá como? Na realidade, eu sou carioca e vim para cá talvez com 3 anos de idade e fiquei. Minha família toda é daqui e eu e meus irmãos nascemos no Rio de Janeiro. Você tem quantos irmãos? Temos 3 de pai e mãe, tenho mais 3 só do meu pai, tenho 5 do meu pai e tenho 3 irmãs adotivas. Família grande igual a minha. A minha é enorme também. A primeira, a torta é a direita. Você atualmente trabalha com... Eu sou professora, concursada no município, mas atualmente estou na direção da Escola São Vicente. Quando a gente teve a ideia de trazer você para cá, é porque nós estávamos em busca de uma mulher que estivesse envolvida com a área do esporte. E para isso, acho que foi a Érica, ela deu a ideia de trazer. Ah, traz a Roseni, porque ela é muito importante na área do esporte. E aí, quando ela falou, eu lembrei de ter visto você no ginásio coberto apitando um jogo. Como foi esse seu direcionamento para o esporte? Sempre teve essa vontade, essa paixão? Na realidade, eu acho que eu nasci jogando bola. Sempre gostei de praticar tudo. Todas as modalidades eu sempre fui muito audaciosa de querer aprender. Tanto do mais difícil quanto do mais fácil. Dominó, dama, ping-pong, futebol, futsal, vôlei, handebol. Tudo eu tentei aprender de um pouco. E depois, na sequência, quando eu vi que alguns eu não tinha muita habilidade, eu fui me direcionando para outros. E a continuação dessa prática foi querer aprender mais sobre cada modalidade. E foi onde eu me direcionei para a arbitragem. Fui fazer cursos profissionalizantes de arbitragem. Depois fui fazer cursos de escolinha de esporte. Você tem alguma formação superior, faculdade? Tenho sim, eu sou formada em biologia, sou em pedagogia com habilitação em biologia. Fiz 3 anos de educação física, mas por algum motivo me desestimulei e preferi ficar só nessa prática mesmo. E sou pós-graduada em gestão, planejamento e desenvolvimento educacional. Eu tenho, na realidade, 4 pós. É, os- Até onde eu sei, a Naili tinha comentado com a gente que ela já tinha participado de uma das escolinhas que você fazia parte. Você trabalhou nessa área por quanto tempo? Com crianças, jovens? Na realidade, a gente trabalha até hoje. Há 14 anos atrás, quando meu esposo veio, que ele é ex-profissional, né, ex-goleiro, ele veio para a cidade, a gente montou uma escolinha de futebol para meninos. E aos poucos a gente foi, né, incluindo meninas. Até hoje ele tem a escolinha e eu tenho a escolinha de vôlei. Você e o seu marido, vocês conheceram aonde? Foi junto, tipo, foi aquele caso de, um romance feito pela base dos esportes? Como foi? Infelizmente não. A gente se conheceu porque ele ficava no hotel da minha mãe e, e eu ia na casa da minha mãe e acabei conhecendo. Mas também admiradora do trabalho dele, né? Porque sempre estive em estádio e acabei conhecendo esse lado atleta. É, A sua mãe tinha um hotel aqui mesmo em São Benedito? E aí Ele era hóspede lá da minha mãe, né? Então, vamos dizer assim, tinha o quarto onde ele alugado pela prefeitura na época e onde ele fazia as refeições no restaurante, todos da minha mãe. é, Você tinha quantos anos mais ou menos quando conheceu seu marido? Deixa eu ver. Tinha já 30 e tarará. Nós estamos há 15 anos juntos. Eu tenho 48 anos. Mas com 30 anos você já tinha as suas formações, já trabalhava na área? Como foi? É assim, na realidade, quando eu conheci
meu esposo, que é da área do esporte, eu já exercia todas essas outras profissões comentadas anteriormente. Já estava como professora, já gostava de esporte, trabalhei no município como coordenadora de educação física, já trabalhei na escola do município como professora de educação física, eu sempre estive envolvida. Jogos escolares, eu estou sempre nessa parte da arbitragem. Então, antes dele, eu já fazia tudo isso. Ele só veio a agregar um pouquinho a mais. Você falou que desde criança gostava de praticar esportes. Tinha alguma inspiração, alguém que motivava? Um jogador famoso? Não, assim, eu nunca fui muito de me inspirar em pessoas de fora, não. Eu sempre gostei muito de assistir aqui dentro de São Benedito. Minhas inspirações é aqui dentro. É, inclusive, o diretor de vocês, Joselino, foi meu professor. Ele me ensinou voleibol, né? Ele, o professor das Chagas, na época, no patronato. E aí foi dando só sequências a pessoas maravilhosas. O professor Fernando, que eram nossos professores da época. E aí a gente vai assistindo um jogo, se inspirando, vai assistindo outro, se inspirando. E é assim que aconteceu. Sua paixão é mais o vôlei? É sim. Agora o vôlei de areia, né? Eu amo vôlei de quadra, mas agora o vôlei de areia. É, sobre essa questão, atualmente vocês estão com duas escolinhas, né? Uma do seu marido e uma sua. É, como é que funciona isso? Tipo, as pessoas vão ter que ir fazer a matrícula, é pago, como funciona? Na realidade, a do meu esposo, ela é gratuita, né? As pessoas, às vezes, o valor que dão para ele é mais referente a uma ajuda, não é pago. Acontece ali na Laranjeiras, que é depois do Serra Ville, e a nossa atualmente está aqui no Serra Beach. A nossa é paga, porque é um lugar particular. Mas ela é no Serra Beach, mas vocês também. Só é futsal ou tem vôlei? No Serra Beach é vôlei e lá na Laranjeiras é futebol. A Nelly é cria nossa, viu? Ela comentou. É sim, inclusive nós estamos com uma aluna aqui da escola que começou com a gente lá, foi referência, né? A gente já pensou outras vezes de levar ela até para fazer um teste no Fortaleza, porque ela mostrava essas características, como a gente já levou outras pessoas da escolinha. Mas às vezes, por falta de oportunidade, a gente acaba, né, se fechando aqui dentro da cidade mesmo. Nós temos até um primo que foi a gente que levou para Fortaleza e ele está no Fortaleza até hoje. Até onde eu sei, a Nelly tinha comentado que o sonho de vida dela era fazer os 20 anos, completar a maioridade para ir para Fortaleza, né? Não, mulher, ao contrário. É como? É porque nas bases, né, a gente só pode entrar até os 17. Aí eu tava chorando ontem porque eu vou fazer 18 já. E eu vou ficar um ano sem jogar por causa do joelho. Infelizmente ou felizmente, não sei qual é a palavra certa, mas a vida de atleta ela é muito curta, por conta das lesões, por conta hoje do padrão. Antes o padrão exigido quando a gente já faz uma análise geral, eles não visavam muito nem a altura e nem onde morava. Hoje não. Eles visam a altura, uma estabilidade, isso torna mais difícil. Às vezes só a habilidade não é o suficiente. São diversos fatores que vão ter que agregar um atleta, né? Já pensou em seguir na carreira de um atleta profissional? Na realidade é assim. Eu tinha 12 anos, eu sempre conto essa história para todo mundo. Tinha 12 anos e estava no patronato na época. E a gente participou de um jogo patronato contra Ipu. E na época tinha um rapaz de Recife, professor de Recife, nesse campeonato do Ipu. E eu e a Arlange, que era a outra colega, né, do time, nós fomos chamados para ir para Recife. E nós não fomos porque nós não tínhamos documentação naquela época, que hoje poderia ser bem diferente em nossa vida. Então, a primeira coisa que eu faço quando a gente começa a fazer um treinamento é tirar a documentação.
para que esse erro que teve comigo não perpetue pela frente. A Noeli sabe disso, que eu sempre fico cobrando os pais, lá na escola onde eu trabalho. A primeira coisa que eu faço, vamos tirar a documentação, vamos marcar, para que as pessoas não percam a oportunidade por falta de um RG. A gente, aqui na escola, a gente já vivenciou isso. Em outras, a gente já viu casos de até mesmo pessoas que acabam falsificando a documentação para jogar, né? Porque não tem. É, verdade. E essa questão do falsificar, a gente realmente precisa conscientizar as pessoas que isso é crime, né? E que a gente já participou de outras modalidades que pessoas foram detidas em Fortaleza por documentação falsa. É melhor você, né, seguir com a verdade sempre. Às vezes a gente acha que é porque é esporte, vale tudo. Não vale tudo. E outra coisa que eu aconselho as pessoas é quem for para a torcida, vá torcer para o seu time e não contra o outro time. O verdadeiro torcedor é esse. Normalmente a gente vê muitos casos, principalmente quando se trata de jogo de time grande, brigas entre torcidas e várias outras coisas. Acaba até sendo uma desmotivação tanto para os jogadores quanto para as pessoas que se interessam pela área do esporte. É sim, talvez grandes famílias, né, ou pequenas famílias, gostariam de participar desses eventos e não consegue justamente por conta dessas confusões. E a gente não vai longe, não precisa ir para uma capital. Você precisa ir para qualquer campo que tenha qualquer jogo, qualquer quadra que tenha jogo. A gente percebe que está distorcido essa situação do que é torcida. Só fazendo uma referência, quando eu fiz o curso de arbitragem de futebol, eu nunca exerci. Eu nunca exerci por quê? Pelo preconceito aqui em São Benedito. Uma mulher apitando? Deixa não, Eufrásio. Tua mulher apitando. Se os homens apanham, imagina ela. Mas eu não fui pelo medo, não. Eu não fui por falta de oportunidade mesmo. Você tocou agora no assunto do preconceito. Sentiu isso muito porque, querendo ou não, mesmo que nós estejamos evoluindo, ainda tem muitos pensamentos e muitas pessoas que têm pensamentos muito antiquados em relação, principalmente ao esporte e à questão das mulheres. Olha, só para você ter uma ideia, aqui em São Benedito, eu acho que são 83 clubes, se não for mais, de futebol. Presidente, há 2 anos atrás, só tinha eu e outra mulher. E nas reuniões, o que a gente sente durante as reuniões que a gente participava dos jogos do município? É que quando a gente falava, ficava assim, sabe? É mais uma, vamos, passa, que eu não quero ouvir. Porque a gente reivindicava por alguma coisa, ou a gente queria saber como realmente funcionava. A gente não estava lá só para dizer, eu sou mais um aqui no meio desse macharal. A gente queria realmente se apropriar do que estava acontecendo. E aí, na grande maioria, a gente sentia, não na fala, mas nas atitudes. Nas atitudes, nos olhares. Principalmente você. Você tá agora, atualmente, você tá num cargo que muitas pessoas nem imaginam que seja possível uma mulher estar. A gente fez várias entrevistas, na maioria delas as pessoas falavam, as mulheres falavam e relatavam que por mais que atualmente seja mais fácil ela estar num determinado cargo, mas antigamente não. Nossa primeira entrevista foi feita com a Lona Vasconcelos. Ela era uma policial militar e ela falou que na época que ela fez o concurso e que ela prestou para fazer o concurso, cerca de 13% das vagas eram direcionadas para as mulheres, somente 13%. É complicado. No esporte ainda talvez deve ser bem menos. Só para vocês terem uma ideia. Se vocês fizerem uma estimativa aqui em São Benedito, eu acho que não chega a 1% mulheres liderando times masculinos. Só para você ter uma ideia. Eu acho que hoje aumentou, acho que tem uma no Chora, tem essa lá do Palmeiras, que é ali na... Palmeiras Bom Jesus, né? Eu acho que umas 3 ou 4 que são presidentes de time. Porque uma foi incentivando a outra, mas assim, são minorias e minorias bem ainda, vamos dizer, que discriminam bastante.
Imagino. A sua família, como é que ela reage em relação a isso? Porque você comentou que várias pessoas chegaram a comentar com o seu marido sobre, não vamos deixar ela fazer isso por conta de, realmente, de preconceito. Como a sua família reagiu a saber que você queria prestar o curso de arbitragem? Como foi? Na realidade, minha mãe e meu pai nunca se opuseram a essa situação, não. Eles sempre foram junto comigo. E meus filhos, todos praticam esporte. Onde um tá, você vai ver o outro. Ou na torcida, ou jogando junto, a gente está sempre junto. Tenho 3 filhos, meu, da Rosane. Tenho um que é de casa, né? E tenho 4 do coração, que são os meninos que são amigos dos meus filhos. Então, assim, quando eu sou chamada para essa parte da arbitragem, eu tenho certeza que eles se sentem orgulhosos. Minha mãe está ali, né? Mas, ao mesmo tempo, eu sinto a apreensão deles lá. Porque se xingar, está xingando a mãe e não a árbitra. Para eles, na torcida. Para mim, é a árbitra, mas para eles é a mãe. Imagina um filho ver xingando a sua mãe? Deve ser terrível, né? Então, assim, mas eu percebo que eles estão junto comigo. E isso é talvez um orgulho para eles. Então, você tem 3 filhos. Eles têm qual idade, mais ou menos? 28, que é o engenheiro, 27, que é o advogado, e 20, o agrônomo. É engraçado, porque enquanto você Tenho 2 netos. Tem 2 netos já? Tenho 2 netos. Gente. Eu tenho 2 netos. O Heitor, que faz jiu-jitsu, e o Luca agora, que é sapeca. Gente, você parece ser tão jovem pra ser avó já. É engraçado porque você é já direcionada ao esporte, enquanto seus filhos, eles seguiram uns diferentes. É, Mas, como você falou, eles são mas pratica. voltados, praticam. Você já trabalhou aqui na escola, né? Foi em que ano, mais ou menos? Acho que 2004, 2005. Não, assim que realmente começou a profissional, a gente estava aqui juntos. Os seus filhos, eles cresceram aqui em São Benedito ou Estudaram aqui. aqui no UP? O Ramon e o Bruno estudaram aqui. O Pablo não. O Pablo foi para o MAC. Mas a vida estudantil dos meus filhos foi aqui, na profissionalizante. Concurso. O Ramon, informática, e o Bruno, redes. Todos da área de TI. Nenhum exército. Né? Mas serviu para a vida deles, viu? É um a mais para a vida deles. A gente diz assim que não exerceram, mas foi a partir desses cursos que hoje eles conseguem estar onde estão. O Bruno trabalha no Banco do Bradesco, em Biapina, e o Ramon trabalha na EP de Guaraciaba, como professor de não sei o que, predial, alguma coisa predial, e trabalha na infra. Né? Professor técnico. Então, ainda seguiram um pouquinho sobre o ramo da pedagogia, como você. Sente que foi uma inspiração para eles? O que eu vou dizer, eu nem queria dizer, mas vou dizer. Na realidade, eles sempre quiseram ser professor. Eu fui que fiquei batendo na tecla para não ser. Porque, assim, o que a gente já via há muito tempo? Infelizmente, o que eu vou dizer para vocês, a gente já via essa evolução dentro da educação. E eu dizia, você vai ser um professor de faculdade, um professor de um nível mais alto. Porque a gente percebia, hoje, graças a Deus, melhorou muito essa valorização enquanto educação. Mas a gente já percebia essa outra situação da não valorização. Então, eu dizia, você vai ser, mas depois que você tiver uma outra profissão. Você queria que seus filhos fossem mais evoluídos, que tivessem um Isso. normal se tratando de uma mãe. As mães sempre querem o melhor para um filho. É verdade, a gente sempre busca o melhor. Não é que eu não acho minha profissão boa, muito pelo contrário, eu sou apaixonada. É tanto que eu estou há 25 anos nela, né? E exercendo.
Esse ano foi que saí da sala de aula, estou na direção, porque fiz a prova e passei, né? Mas, assim, eu sou professora. Eu gosto de estar com os alunos. Eu gosto da prática real. Eu gosto do contato. Gosto de sala de aula. Eu tenho uma prima, que ela é professora, a Sara. Atualmente, ela trabalha sendo professora de língua portuguesa no MAC e trabalha no Fórum. Então, são, tipo, 2 empregos e tudo isso direcionando a ela. A irmã da Isamara. Conhece? Conheço. Mas é assim, é porque, na realidade, eu sempre gostei muito da matemática e sempre gostei da educação física. Minhas 2 paixões. Então, quando eu não estava em uma, eu estava em outra. Por isso que eu sempre gostei muito de sala de aula. E a biologia? Você citou que você fez pedagogia com a especialização. Habilitação em biologia. Assim, na realidade, quando eu fui fazer a minha faculdade, eu me inscrevi para matemática, em Tianguá. Não formou turma, e eu fui para biologia, porque tinha cálculo no 3º ano. Minha inspiração para ir para biologia foi o cálculo do 3º ano. E depois me apaixonei, né? Fiquei no ensino médio, talvez 15 anos da minha vida, na biologia, e me apaixonei. Hoje estou fora da sala com biologia, né? Depois continuei na matemática, mas sou curiosa, eu tenho coleção de insetos, sou apaixonada por répteis. Eu sou toda diferentona. Então, assim, é essa área que eu gosto. Então, é sempre a educação, né? Você quer sempre estar na educação. É mais pelo contato com os jovens ou uma paixão sua mesmo? Mulher, junta tudo. Eu sou apaixonada por esse contato, eu acho que tem que existir, tá? Eu acho que é uma conversa, eu acho que uma interação é sempre muito maravilhoso. Mas a educação é minha paixão. Não tem como eu fugir. Mesmo eu ensinando vôlei, eu estou dentro da educação. Porque quando você ensina o vôlei, você ensina o futsal, você ensina o futebol, você ensina regras, e regras, limites, está dentro da educação. Né? Então, o que se fala em aprender envolve tudo. Foram quantos anos para você terminar a sua formação? Eita, agora tu me pegou. Eu passei, acho, 4 anos na pedagogia com habilitação, aí depois passei mais 1 ano na primeira pós, 1 ano na segunda, outro ano na terceira. Foram quase 7, 8 anos no geral. Mas você começou a atuar na área mesmo da pedagogia com quantos anos, mais ou menos? Talvez 20 e poucos anos. Eu comecei novinha, porque eu tive meus meninos cedos e eu tive que ir para a prática cedo. Mas eu comecei na educação, na área de educação física. Sempre a educação física teve ali no meio, né? Eu comecei no JBB, que era estado na época. Eu comecei ensinando a educação física já para o ensino médio. Tinha terminado, estava cursando a biologia, mais voltada para a educação física, porque sempre eu fiz cursos voltados para educação física, né? Primeiros socorros, escolinha de vôlei, escolinha de futebol, arbitragem. Eu fui sempre me direcionando, porque na realidade um dos meus sonhos era me tornar federada para apitar campeonato interestadual e mundial. Só que quando eu fui fazer o curso de arbitragem, uma das orientações que eu vi a Naeli falando aí era que para a gente ser, né, mundial, a gente teria que ter, no mínimo, acho que 3 línguas, falar 3 línguas, e ter uma idade X na época, eu acho que era 25 anos, eu já tinha mais disso. Mas aí eu, mesmo assim, não me desanimei, continuei fazendo cursos, me preparando, querendo aprender, porque é muito bom quando você está sentado na arquibancada e você vê pessoas xingando e você dizer, tão bom que tivesse o conhecimento para não estar xingando, que ele está falando à toa, nem entende.
que é muito bom quando você olha e você diz, aconteceu tal lance, é assim, errou, acertou. E falar de arbitragem, a gente não pode estar questionando, porque quem está lá dentro tem um ponto de vista, é o que ele viu naquele momento. Quem está lá fora tem N olhares. Então, a gente não pode estar julgando a arbitragem, a gente pode estar dizendo, ele errou, talvez se ele tivesse aqui, ele teria uma outra visão. Então, a gente tem que analisar de um ponto total. Você teve seus filhos mais ou menos com que idade? Porque você falou que foi muito cedo, realmente, 27 anos, 28. Eu tive com 19, um 18 e outro 19, tive muito nova. E bem pertinho um do outro, né? 11 meses de diferença. 11 meses, é tanto que todo mundo achava que era gêmeos, porque foram bem pertinhos. Como foi isso? Meu Deus. Na realidade, eu comecei a namorar com o pai deles muito nova. E aí, o namoro, apareceu os meninos. A gente foi embora para São Paulo, moramos um tempo em São Paulo. Fui embora, com 21 anos me separei. E aí segui minha vida só. E depois dos 21 anos que eu me separei, foi que eu fiz o curso a prova do IBGE, passei no IBGE na época, aí foi quando eu fiz o vestibular e passei. Eu digo que Deus disse assim, ó, vou te colocar aqui, e aí depois disso tudo que eu te dei, tu te vira. E aí foi assim. Calma, diferença de 11 meses. Então você descobriu que estava grávida, o seu bebê tinha quantos meses? 3. 3 meses. Não tinha nem Jesus. 3, né? Não tinha nem 3. Eu tive o Ramon 25 de novembro e tive o Bruno no ano seguinte, 26 de outubro. Também tem um dia. É meio assustador, né? Pensar isso. Dá um friozinho na espinha, porque, meu Deus. Mas você teve rede de apoio na criação dos meninos? Minha mãe. Minha mãe sempre esteve comigo. Sempre, sempre. Não tenho o que reclamar, não. Nesse sentido, não. Mas que foi bem preocupante, foi. Bem cansativo também, né? 2 pequenos. Imagino, porque com 18, 19 anos e aí 2 crianças de pouquíssima diferença de idade, eram E para gêmeos. quem gostava de jogar, imagina, Nossa. não podia. Passei muito tempo, né? Mas assim, mesmo minha mãe me apoiando, não tinha como. Eram 2 crianças. Aí, quando eu comecei a trabalhar, é muito engraçado. Acho que eu digo que foram criados igual batata, né? Para onde eu ia, eu tinha que levar. Então, quando a gente tinha jogos escolares, que a gente passava de fase para outro município, eles iam comigo e dormiam no chão da escola comigo. Nossa. Sempre foram assim. Acho que por isso se apaixonaram também pelos esportes, né? Estavam sempre juntos. Sempre do seu lado. Em relação a isso, você só começou mesmo a correr atrás de uma formação superior quando você já era mãe, já tinha os meninos. Então, como foi isso? Porque além de você ter que organizar a sua vida pessoal, de tipo, eu tenho 2 filhos para criar, você ainda tinha a parte dos esportes e ainda tinha a parte da faculdade. É como eu disse, se minha mãe não tivesse me acolhido, né, me fortalecido, eu não tinha conseguido. Realmente eram 2 crianças. Eu tinha passado no IBGE, eu tinha que trabalhar no IBGE e ainda tinha que fazer a faculdade. Mas também é assim, quando eu entrei, eu disse, vou logo fazer a pós, vou logo na sequência, não vou parar não. Aí saí de lá, comecei a fazer a educação física, quando eu terminei a pós. Quando eu terminei a pós, uma das pós, eu estava grávida do Luiz Pablo, que é o mais novo. Aí eu tive o Luiz Pablo e concluí a pós no mês seguinte, para vocês terem uma ideia. Aí comecei a educação física, mas tudo apoiado pela minha mãe.
ela sempre esteve ao nosso lado para apoiar enquanto educação, né? Aquela força realmente materna a gente teve em casa. E acho que agora você pode falar que também tem essa força materna, avó, mãe. Sim. É nisso que eu me espelho. Se eu precisei, com certeza minha nora precisa, meu filho precisa, para ajudar nos meus netos. Seus netos têm quantos anos agora? Tem 5, o Heitor, e tem 1 ano e 5 meses o Luca. E são os dois do mesmo pai ou... Mesmo pai. É do Bruno. Do meio. É. Você fez a faculdade quando você estava aqui no Ceará ou foi em São Paulo? Aqui, eu fiz em Tianguá. É. Hoje você sabendo que está em um cargo onde muitas pessoas, muitas mulheres olham e não se imaginam e não acreditam que teria possibilidade de fazer isso há anos atrás, como você se sente sabendo que é inspiração para diversas pessoas? Porque mesmo que seja até estranho falar, nossa, eu sou inspiração para alguém, a gente sabe que quando você chega em um cargo que muitas pessoas almejam e muitas pessoas não imaginam uma mulher estando e quando elas veem que realmente tem ali uma inspiração, que tem uma pessoa, como você se sente sabendo que você está motivando diversas meninas que sonham em um dia trabalhar com a área do esporte? Na realidade, o que eu digo para todas é não desistir. Críticas, palavras, né, negativas, sempre irão existir. Mas nós temos que nos colocar no nosso lugar. Nosso lugar é onde a gente quiser estar. Tá certo? E não tem essa história de ser de menino ou de menina. É não desistir. Porque, na realidade, eu acho que muitas desistiram por essa falta de coragem de insistir. Desistir no primeiro não, na primeira dificuldade, na primeira crítica. E eu volto a dizer, não desistam. Nós podemos estar onde nós queremos. Não existe trabalho de homem ou trabalho de mulher. Existe trabalho. Em uma das entrevistas, nós conversamos com a Maíla. Ela é motorista. E ela falou que é muito engraçado porque existem diversos motoristas, mas não existe motoristas. Uhum. É a mesma coisa aqui. A gente enxerga que por mais que nós tenhamos evoluído muito, muitas pessoas não enxergam que essa evolução é possível. E a desmotivação realmente é aquela falta de tipo poder. Eu consigo, eu posso. Muitas vezes acaba fazendo com que vários talentos sejam perdidos, porque muitas pessoas não são ouvidas, muitas mulheres não chegam a cargos que elas almejam justamente por essa falta de apoio, por falta de motivação e principalmente porque são muitas palavras negativas, muitos atos de ignorância a respeito disso. É. Na realidade, qual a dica que eu dou para as mulheres? Quando elas quiserem fazer qualquer área, elas estudem, se aperfeiçoem para estar falando de igual para igual. Porque quando a gente está nas reuniões de jogos, eu vou me direcionar a jogos, eu não tenho medo de conversar de igual para igual. Porque eu busco aprender. Eu busco sobre o assunto. Se lá vai falar de futebol, eu vou olhar regras, eu vou saber o que aconteceu, quais são as últimas mudanças. Eu converso de igual para igual. Se eu for para o voleibol, do mesmo jeito. Então, assim, a gente também, enquanto mulheres, nós precisamos mostrar que não é só mais uma lá no meio. É alguém que vem para acrescentar. É alguém que vem falar de igual para igual. Tem que se posicionar. Tem que se posicionar. O jeito que você fala realmente parece que você tem uma paixão pela educação, por aprender, porque você tem formação em diversas áreas. Você é da área da biologia, você é pedagogia, educação, esporte. Sempre teve essa paixão por várias coisas? É como eu disse, né? Eu gosto de aprender. Tudo que me interessa, eu vou buscando aprender um pouquinho a mais. E talvez seja essa a diferença. Chegar em qualquer lugar de um determinado assunto na qual a gente vai, né, falar e saber sobre o assunto. Não ser só mais uma para estar ouvindo ou falando que
que não deve, na realidade. Então, eu sempre busco aprender. Porque até mesmo qualquer pessoa, para ser levado a sério, não basta você utilizar argumentos falhos, argumentos que não têm comprovação. Você tem que saber do que está falando. Na realidade, aí, quando você fala isso, eu sempre me posiciono com as minhas outras colegas que hoje são da área também, que eu fico muito feliz que está aumentando, né? Essa parte feminina nas reuniões que são colocadas para homens, né? Dentro do esporte. E tem aumentado bastante. A gente já consegue chegar de opa, tem mais mulheres aqui nesse ambiente, né? E é onde a gente se sente mais livre de se posicionar, de saber que tem outra lá que, se ela for falar, ela não vai te criticar, ela vai ou acrescentar ou melhorar a tua fala. Porque quando você está num meio que não é colocado como um meio feminino, a gente não percebe esse apoio. Acho que é como na política. A gente também entrevistou a Elaine, que ela é vereadora de Carnaubal e atualmente é pré-candidata à prefeitura. E ela falou que quando ela entrou na Câmara, era apenas ela de mulher contra, acho que 10 homens, né? Era. E agora são 3. Ainda é uma minoria, mas já vê que está voz. aumentando. Uma voz mais atuante, né? Mas é assim, no esporte eu espero que mude. Já mudou muito, muito. Mas ainda espero que venha novas pessoas a brigar por esse nosso direito.